Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, seu jornalista de confiança, para uma live de prestação de serviços aos nossos irmãos brasileiros gaúchos. Logicamente, eu estou falando do estado do Rio Grande do Sul. Estamos vivendo um momento de polarização de ideias, de opiniões, de informações, de contra-informações, e eu não quero de maneira alguma entrar nesse ambiente aí. A nossa live de hoje, a nossa sequência de entrevistas, tem a ver com pessoas que trabalham com tecnologia e estão disponibilizando essa tecnologia em favor dos nossos irmãos gaúchos. O objetivo dessa nossa conversa aqui somos todos voluntários. O canal do Fernando Betete está abrindo espaço aqui para qualquer tipo de parceria que possa ajudar os nossos irmãos do estado do Rio Grande do Sul. E nesse momento que nós estamos abrindo esse espaço, e vocês vão entender a importância dessa nova tecnologia que já está à disposição. Então, para você que é empresário, para você que é um estudioso dessa área de tecnologia, eu peço a você que fique ligado aqui conosco. E se você não é, já compartilhe essa live aqui com qualquer empresário, qualquer profissional liberal, qualquer professor que tenha aí as suas atividades no segundo grau, no curso superior, porque o que você vai ver aqui hoje no canal do Fernando Betete, junto com as faculdades trilógicas, eu tenho certeza que é uma novidade que pouquíssima gente sabe, mas é uma tecnologia que as faculdades trilógicas estão colocando à disposição de forma gratuita para que você possa ter acesso a essa informação. Para falar em nome das faculdades trilógicas, eu chamo agora a doutora Cláudia Benhart, que vai esclarecer aqui para o nosso público qual é esse objetivo das faculdades trilógicas nesse momento bastante crítico, né, doutora Cláudia, para os nossos irmãos gaúchos. Sim, sem dúvida. Como você bem sabe, a nossa instituição ela é sem fins lucrativos. Nós temos, inclusive, 5 cursos de graduação em andamento, totalmente gratuitos, temos dentro do nosso programa de pesquisa e desenvolvimento na área de física e engenharia de motores, nós temos o famoso CAP motor, que você mesmo já apresentou aí na modalidade de ventiladores. Nós temos um desenvolvimento de motores para bombas de água, que podem funcionar com painel solar e bateria numa hora de calamidade, quando não existe mais recursos de energia elétrica à disposição, quando a energia elétrica foi cortada, é impossível usar energia elétrica. Então, quando vi outro dia um filme, o pessoal todo desesperado, sem poder bombear a água de dentro de suas casas, dentro dos armazéns das cidades, a água ficando suja, já água parada, e sem água para beber. Então, eu falei, meu Deus do céu, nós aqui na nossa faculdade, nossos engenheiros podem e vão fornecer a nossa tecnologia premiada internacionalmente, livre de qualquer ônus financeiro, para que possamos ajudar, desenvolver juntos esse modelo de bomba de água ideal para uma situação como essa, de calamidade, e estamos aqui para oferecer para parceiros que queiram colaborar com os nossos irmãos que estão sofrendo e muito, né? O mundo todo está chocado com o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, só para deixar claro, doutora Cláudia, só para deixar claro, então não é o equipamento, vocês estão possibilitando, oferecendo o know-how, estão abrindo toda essa ideia, toda essa tecnologia de forma gratuita. Exato, o know-how, porque nós próprios não temos nas nossas oficinas, ainda pelo menos, a fabricação desses motores para bomba. Embora isso já tenha sido muito falado e visto e discutido já e testado, nós precisamos agora colocar isso com a mão na massa em uso. E veja bem, também, Betete, eu queria colocar à disposição a nossa outro lado da faculdade,
que é ao lado da nossa ciência terapêutica. Eu tenho gaúchos que estão pedindo uma espécie de socorro, porque não tem mais energia interna, suporte espiritual para poder atender a tanta gente numa situação tão difícil. Eles dizem, olha, nem nós próprios não estamos mais nos aguentando. Será que a gente não poderia, por seu intermédio, obter qualquer espécie de orientação, de ajuda? Sim, quero dizer isso. unicap.com, entra lá que você vai ver SOS Rio Grande do Sul, e eu estou colocando à disposição para todas as pessoas que estejam necessitando desse tipo de ajuda, as minhas aulas, as minhas palestras e grupos de reunião terapêuticos online, né? Se espera que ainda tenha os locais que a gente possa recorrer à internet, para fazermos grupos de apoio terapêuticos da faculdade, com psicanalistas e professores. Se inscrevam, você que precisa de ajuda agora, precisa de orientação, como lidar com esse pessoal todo que está tão deprimido, nós estamos fazendo esses grupos de apoio, sim, na nossa faculdade, gratuitamente. Bom, então vou reforçar esse recado. Aqui embaixo tem o link, aí você está vendo na tela também a central de WhatsApp, você está vendo o site. Então, se você está sem força, se você está vendo tanta tragédia 24 horas por dia e as pessoas continuam te pedindo ajuda e você já não sabe de onde tirar essa energia para ajudar outras pessoas, então, opa, é que nem quando você está no avião que tem aquele sinal lá da máscara, né? Então está na hora de você pedir ajuda para você poder ajudar outras pessoas. Isso. E as faculdades trilógicas estão colocando à disposição toda a estrutura terapêutica dos psicanalistas, dos professores na área de psicologia, para te dar um suporte, para você ter com quem falar, para você ter com quem desabafar, para você ter com quem pedir ajuda, porque amanhã e as previsões, lamentavelmente, continuam negativas, ou seja, temperatura baixando, mais chuva pela frente, as pessoas cada vez aí mais desesperadas. E, lógico, ter o suporte psicológico para você enfrentar todo esse desafio é extremamente importante, e é por isso que eu estou deixando o link aqui para você pedir ajuda, e o pessoal da faculdade, das faculdades trilógicas estarão te dando todo o suporte. E, mais uma vez, nós vamos entrar agora na parte técnica da nossa entrevista aqui. Tudo isso está disponível sem nenhum custo. Então, toda a tecnologia, todos os estudos que as faculdades tiveram no seu departamento de engenharia, no seu departamento de física, que já foi testado amplamente, ou seja, o motor funciona. Então, você que é empresário, você que tem uma oficina, não importa de qualquer lugar do Brasil aí, que queira saber como montar essa tecnologia, como ter esse benefício todo de fazer essa bomba funcionar a baixíssimo custo, então as faculdades trilógicas vão liberar essa planta, vão liberar todo esse know-how de forma gratuita. É isso, doutora Cláudia? Exatamente. Inclusive, algo completamente inovador, premiado em Hong Kong como uma tecnologia de ponta inovadora, e que dispensa o uso de inversores, que é o mais, praticamente quase o mais caro para quando se quer acoplar painéis solares. Então, a nossa tecnologia dispensa o uso de inversores e pode funcionar diretamente com o painel solar, direto, e também alimentando baterias, para que o serviço, o painel solar carregue também a bateria, para que durante a noite o serviço continue sendo prestado. Então, eu pedi para os meus engenheiros, eles atenderam imediatamente, todos eles estão aqui. Nós temos também aqui um assessor de PR nosso, né, de Public Relations, que já vem acompanhando o César na Europa, na Alemanha, em outros países, acompanhando, né, a surpresa que todo mundo tem de existir uma tecnologia como essa, e por que isso não está sendo usado na prática para ajudar o povo, né? Então, aqui nós estamos colocando, pedindo para você, Betete, que seja um veículo para a população de uma boa notícia, afinal, né? Se Deus quiser, assim todos nós esperamos. Eu vou começar então, doutora Cláudia, muito obrigado aí pelas suas palavras, né, que ela deixou claro que isso daí é totalmente gratuito, inclusive a parte da tecnologia e a parte de suporte terapêutico,
Mais Sim. uma vez, o link está aqui, o telefone está aí, então você está precisando de ajuda, quer mais informações, a qualquer momento, entre em contato aqui. Então, eu gostaria de falar agora, doutora Cláudia, com o Renato, porque ele vai dar em números, né? E são números que chocam, né, Renato? Eu gostaria de um breve resumo seu dos números que você levantou nessa tragédia que ainda persiste. Tá. Bom, obrigado por essa oportunidade. Esse boletim que eu vou trazer foi emitido pela ANEEL, né, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no dia 12 de maio, antes de ontem, né? Basicamente, ele traz a estatística de quantos consumidores, ou seja, quantas residências ainda estão sem eletricidade. No caso, 326 mil consumidores ainda com serviços interrompidos. E é importante dizer que as estações elétricas têm muitas alagadas, existe uma pressão enorme em cima das barragens, né, das hidrelétricas geradoras de energia lá na região. Em particular, aqui esse boletim cita 6 delas, né? 3 em estado de atenção, que são Bugres, Canastra e Furnas do Segredo. Uma delas em estado de alerta, perdão, 2 delas em estado de alerta, que são a 14 de julho e Dona Francisca, e uma delas em estado de emergência. Eu não sei o que isso significa na prática, mas não é algo muito, né, que não anima muito, que é Salto Forqueta, né? Então, ao todo, 6 barragens que estão, de certa forma, comprometidas, né? E ontem, inclusive, saiu uma matéria de que a água agora está começando a chegar na Argentina e no Uruguai, ali por cima da Serra Gaúcha, né, do outro lado. Então, acho que já foi amplamente discutido em conteúdos no YouTube e jornais a questão geológica ali do estado, que tem um problema da água funilar ali na região de Porto Alegre, mas o ponto é que agora está começando a ir para o outro lado, né? Já existem áreas no Uruguai e na Argentina sendo evacuadas, enfim, então essa situação, pelo visto, vai continuar, né? E eu acho que um chamado, né, um grande alerta que soa aqui é o seguinte: essa situação é uma resposta, né, ambiental para a realidade que a gente vive, e, ao que tudo indica, vai continuar acontecendo. Então, se já estamos tendo toda essa complexidade logística humana, né, todas essas perdas materiais, animais, etc., eu acho que é um chamado mesmo para que a gente comece a se mexer enquanto humanidade para mexer essa chave, virar essa chave, como, por exemplo, com a tecnologia Cap Motor, que oferece, de fato, um novo paradigma. Entendi, Renato. 311 mil residências, 311 mil pontos, né, de casas, de empresas, né? Então você multiplica aí por 4 no mínimo, né? Uma casa. Sim. Ali com 4 pessoas. Agora, se você tiver um ponto aí de uma empresa, de um comércio, de um shopping, então, ou seja, no mínimo 1,5 milhão de pessoas sem energia elétrica. Então, isso porque já houve um pouco, já baixou um pouco o nível, mas está voltando a subir. Mas no auge passaram de 2 milhões de pessoas sem eletricidade. E existe, claro, aquele risco de você religar, né? Porque as estações estão alagadas. Então, você vai religar, sempre existe o risco de curtos, enfim, Não, e olha o prejuízo, né? Porque você ali, vamos pegar o exemplo mais simples, que é a nossa residência, né? Sem o seu freezer, sem a sua geladeira, por 2 dias sem energia, né? Ou seja, tudo vai literalmente para o lixo, e além de todo o problema da questão de saúde, esses alimentos todos podres, né? Então é uma situação realmente desesperadora, né? Mais algum número que você queria destacar, Renato, sobre a tua participação aí nesse momento? Eu acredito só um breve comentário sobre, por exemplo, a questão agrícola, né? O Rio Grande do Sul, ele é fabricante e produtor de um percentual altíssimo, se não me engano, 60% do arroz que o país consome, né? Então, a gente estava até conversando um pouco mais cedo sobre se já existem estimativas sobre os prejuízos financeiros ligados, né, a essa catástrofe. Muito se pode especular, por exemplo, com a perda das lavouras, com a perda do poder das indústrias e tudo mais, mas o ponto é, como ainda não acabou, ainda não se tem uma estimativa, uma dimensão total desse prejuízo, né? Mas, não, basicamente era essa a informação que eu queria trazer. Tá bom, muito obrigado aí. No decorrer aqui da nossa entrevista, provavelmente o Renato volta aí. Queria falar com o César agora e também vou colocar aqui já na nossa live o nosso amigo Ronald. Deixa eu tirar ali os caracteres.
Deixa eu ver aqui. Está me ouvindo, Ronald? Perfeito, boa tarde a todos. Boa tarde, Ronald. E também ali na tela já tem o nosso amigo César, que são as pessoas responsáveis aqui pela parte da tecnologia que nós vamos apresentar, então. Então, o Ronald e César, sejam bem-vindos aqui. Agora, a primeira pergunta bem básica, né? O que essa tecnologia tem de diferente aí da Cap Motor, né? E como que ela realmente poderá auxiliar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul? Bom, acho que essa pergunta cabe a mim responder, né? Eu sou um dos engenheiros de desenvolvimento da tecnologia e ela é baseada nas descobertas do Dr. Cap, né? Que ele escreveu um livro chamado A Nova Física. E essa nova física, ela fala de uma tecnologia que usa mais a energia ao invés da matéria para funcionamento. Então, no caso dos motores, tem até aqui, esse aqui é o livro básico que o Dr. Cap escreveu em 1996, onde ele define as bases dessa nova ciência da energética. Eu e dois colegas, o Roberto Frascari e o Alexandre Frascari, nós, a partir desses escritos, desenvolvemos na prática um motor que funciona pelo princípio de ressonância magnética. Então, os motores, viu, Betete, eles são tidos como de duas classes, os motores elétricos. Motor de corrente contínua e corrente alternada, certo? Uhum. Os motores de corrente alternada, como esses de indução, eles são os mais utilizados no mundo. Porque isso foi o Nikola Tesla, que foi um dos grandes propulsores dessa tecnologia, isso já em 1888. Essa é a grande parte dos motores no mundo industriais, são esse tipo de motor, de corrente alternada. E você tem os de corrente contínua, que são os que usam bateria, até mesmo painel solar. E nós temos esse motor de corrente ressonante, que as vantagens sobre o de corrente alternada e de corrente contínua é muito evidente, porque a física tem um princípio que é o seguinte: todo sistema que estiver em estado de ressonância apresenta eficiência máxima. Então, se você produz um motor, que é o sistema, funcionando num estado de ressonância, ele vai ter obrigatoriamente uma eficiência máxima. Então, essa é a grande vantagem que a gente pode oferecer no momento de emergência, um motor muito mais versátil, muito mais robusto, muito mais eficiente, quer dizer, você vai bombear muito mais água com menos energia, né? E um motor simples de fazer. Essa que é uma grande vantagem também, ele é simples, eficiente, fácil de fazer, né? Bom, como eu abri ali com a doutora Cláudia, as pessoas devem estar se perguntando, você acabou de dizer que é simples de fazer, mas a gente precisa de informações mais objetivas, né, César e Ronald aí no caso. Então, quem se interessar por esse modelo, é complicado, é fácil, levaria quanto tempo, quais são as características mínimas aí de uma oficina para produzir esse tipo de material? Quem que pode responder? Posso responder. Veja bem, Betete e o público em geral, é um motor de simples fabricação. Por exemplo, aqui em Cambuquira, nós iniciamos a fabricação desses motores, isso já tem cerca de 3 anos, né? Existiu uma fase anterior também dessa produção, óbvio que são motores mais voltados para ventiladores, né? Sim. Agora, o que nós temos para apresentar no momento são protótipos em funcionamento dessa bomba. Então, não é algo assim que vai ter que se começar do zero. Inclusive, temos alguns vídeos que podem ser disponibilizados apontando já o funcionamento dessa bomba. No caso da motobomba a nível de protótipo que nós fizemos, o César fez esse desenvolvimento, hoje ela é capaz de bombear, por exemplo, a uma altura de 15 metros, né? Ele pode bombear 1.100 litros por hora, para se ter uma ideia. Obviamente que no momento... Esse é um número interessante, eu sou leigo nisso, então eu permito perguntar, é um bom número? É um bom número. Imagine você levar, né, a 15 metros, né? Isso porque nós estamos usando um motor de 1/3 de cavalo. E como o César explicou, a tecnologia ela não tem limitação. E vamos dizer assim, a complexidade construtiva de você fazer um motor de 1/3
não é muito diferente de um cavalo e assim por diante. Então, o que buscamos nesse momento, Betete, são empresários, pessoas que queiram, né, investir nesse trabalho. Vejam que é uma energia que nós não estamos dependendo da eletricidade. Isso pode ser extraído do sol, pode-se usar conjuntos de baterias, e isso sem você necessitar da eletricidade convencional. Então, imagina todo esse risco que você tem envolvido, né, com as construções, com essas barragens, coisas que aconteceram em Minas Gerais e que agora acontecem no Sul, né? Veja que nós estamos falando de uma energia livre. Entendi. Isso é uma grande transformação, isso é uma grande modificação. A nossa matriz energética, ela se baseia quase que 100% em combustível fóssil e em usinas hidrelétricas, né? O que causa esses danos que hoje estamos percebendo melhor. Então eu consigo... Pode concluir. Então, o que nós estamos falando é de algo que nunca foi explorado devidamente. Então, o Tesla ele percebeu a existência dessa energia e o Dr. Kepp deu continuidade a isso, né? E os engenheiros, então, com essa orientação, conceberam esse motor que ele é capaz de funcionar independentemente dessa matriz convencional que nós temos. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou tentar colocar o vídeo aqui agora para o César ou o Ronald falar em cima. Olá, pessoal. Aqui é Ronald Rosa, falando diretamente das faculdades trilógicas Kepp Pacheco, localizadas no sul de Minas, na cidade de Cambuquira, onde também encontra-se localizado os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento da Kepp Motor. Aqui nós estamos nas instalações internas dos laboratórios da Kepp Motor. Aqui os nossos engenheiros trabalham no desenvolvimento das mais diversas aplicações utilizando esta tecnologia, a tecnologia Kepp Motor. E no dia de hoje gostaríamos de apresentar para vocês esse motor acoplado a uma bomba d'água. Esse motor ele tem as seguintes características. Ele é um motor que trabalha diretamente conectado a painéis solares, ou seja, não existe a necessidade da energia elétrica para a movimentação desse motor. Esse equipamento que nós temos aqui, ele faz a simulação de um painel solar. Nesse momento ele está abastecendo esse motor com aproximadamente 29 volts e o motor está consumindo aproximadamente 115 watts. Vejam que não existe nenhum equipamento intermediário, não há necessidade do uso de inversores. Sabemos todos que os inversores representam um alto custo na conversão da corrente alternada para a corrente contínua. E esses motores estão aptos a trabalhar diretamente com a corrente contínua. Este exemplar é um motor de 1/3 de cavalo, podendo chegar a meio cavalo. Porém, a tecnologia Kepp Motor permite desenvolvimento de motores de maior potência, dependendo apenas de pesquisa e desenvolvimento de projetos. Nesse nosso exemplo aqui, esse motor está conseguindo bombear uma quantidade de 600 litros por hora, isto elevado a uma altura de 10 metros. First, we are looking at the power source of the water pump we have downstairs. This is on top of a roof, one single store, and we have here a system comprised of 4 panels. Each panel is able to produce 135 watts in energy, okay? And 4 of them are able to produce 540 watts. This will feed the water pump we have downstairs. And the innovation of this system is that it's a much lower cost system, because conventional pumps they require, for example, the inverter, and the inverter is very expensive, and the inverter must be sized
normally 2 or 3 times more than a regular pump, because the starting of the motor requires 3 times more energy. So you have to have a backup system to start the pump. In this case, we can start the pump very slow, and the pump goes and works very efficiently, because also the inverter reduces a lot the efficiency of the system. And in our case, if you discard this element, the inverter, we have the pure efficiency of the motor working for the pump. It will run according to the energy the solar panel can provide to it. Well, this the pump we have downstairs is a half horsepower pump running with this, and it's able to take water 30 meters above, right, and taking 7 meters below and taking 30 meters above. And if you are speaking about a 3-story building, let's say 10 meters high, it can fill up a tank with 2,000 liters in 1 hour. Just 1 hour you can fill up 2,000 liters 10 meters above. Ele está funcionando aqui com 4 painéis de 130 watts no sol da manhã, às 9 horas da manhã. Quer dizer, nem é o sol a pino. Então, olha, o sol das 9 horas da manhã, ele está praticamente rodando a bomba, uma altura de 10 metros, fluxo de 1,7 metros cúbicos por hora, sem bateria, com as baterias desconectadas, só um painel solar. Assistimos esse vídeo aí de cerca de 5 minutos e agora a gente volta aqui para o César e para o Ronald, né, fazer esse breve resumo, porque acredito que as pessoas mais técnicas que estão nos assistindo querem agora um pouco mais de detalhamento. Então, César, esse resumo, o que se destacaria dessa motobomba em relação às motobombas que nós temos disponíveis hoje no mercado? De start, assim, de início, o que se destacaria é a eficiência do sistema e simplicidade do sistema. Eficiência porque esses motores, eles ultrapassam 80% de eficiência com muita facilidade, desde que produzidos com uma determinada precisão mecânica, entende? Isso qualquer indústria faz, com o mínimo de esforço. Segundo, que eles são motores feitos com materiais convencionais que podem ser feitos aqui no Brasil, sem grandes necessidades de produtos chineses, como, por exemplo, ímãs de neodímio ou coisas do tipo. Você pode fazer com ímãs de ferrite, facilmente encontrados aqui no Brasil. E segundo, que também ele é um sistema que não usa muitos elementos que são necessários para fazer o sistema funcionar, como no caso do chamado inversor. O inversor, ele é um equipamento que vai entre o motor e o painel solar. Ele é como que se fosse um tradutor da energia do painel solar para que o motor funcione. No nosso caso, o motor ressonante, o cap motor, ele aceita diretamente a energia do painel solar. Então, isso torna o sistema muito mais simples. Além de muito mais eficiente, muito mais simples. Então, imagina você que lá no caso do Rio Grande do Sul, se a gente está falando num abaixamento da água, onde fica a água empoçada, tem muita gente que tem porão lá, né? Então, a hora que a água começar a baixar, que você tem água empoçada, uma bombinha de um simples 1/3 de cavalo com um mísero painel solar lá de 150 watts, você tira muito facilmente a água do seu... você transfere essa água. Isso é uma coisa muito importante para a água não estragar, não deteriorar a sua propriedade. Tem regiões que não vão ter energia elétrica, né? Entende? Depois também tem o seguinte, em casos de você precisar, por que uma bomba ela é necessária também num caso desse? Uma vez que a água baixa, você vai ter grandes porções de lama, de sujeira nas paredes, em tudo, que aquilo acaba estragando, deteriorando o lugar. E você, com uma bombinha simples dessa, você pode causar pressão na água e limpar como se fosse um jateador de água. Isso para falar das coisas secundárias. A nível primário, você pode aerar a água empoçada. Então, por exemplo, a água, quando ela fica parada,
ela se deteriora, ela não é oxigenada, e como você sabe, a oxigenação da água é extremamente importante para a potabilidade dela. Então, desde que ela não tenha produtos químicos, tá? Eu vou reforçar isso, se não for uma água que tenha produto químico, então, se ela só tiver dejetos orgânicos, você pode facilmente aerar a água e tornar essa água mais potável e para uso doméstico, como tomar banho, lavar louça, lavar uma série de coisas, né? Depois você também pode ter animais todos cheios de lama quando essa água baixa, você lavar animais, lavar equipamentos. Uma bomba dessa pode ser vital, entende? Tem outras aplicações, como, por exemplo, se você tem um tanque pequeno com tilápias ou com peixe lá dentro desse tanque, você pode aerar a água com uma bombinha dessa o dia inteiro e você manter lá uma fonte de proteína e alimento para sua família, entende? Porque os peixes não morrem. É isso que a gente faz no Grande Hotel Trilogia. Nós temos um tanque, simplesmente um tanque, e com peixes que são aerados com essa bomba, né? E não E só... magnetizados, porque é uma energia magnética, além de tudo, né? Exatamente, doutora Cláudia, e não só isso, porque um tanque de água simples com, sei lá, 10 mil litros de água, que água aí não está faltando agora, que tem em abundância, mas um tanque desse, você com uma bombinha dessa, você pode manter aquela água limpa com peixe e com vegetais, porque existem formas de você criar os vegetais em cima da água também. Então você vai ter vegetais e proteína para você e sua família. Então eu acho isso fundamental, uma bomba dessa, e quanto mais eficiente essa bomba for e simples de usar, mais vidas ela pode salvar. Bom, agora, de maneira prática, vamos direcionar aqui para o público que está nos assistindo aqui, os empresários, pessoas que queiram participar desse projeto, vocês vão fornecer todo o know-how. É isso que eu quero saber agora, né? Ok, me interessou, eu quero ajudar lá o meu estado do Rio Grande do Sul, eu quero participar desse projeto. Como é que funciona essa parceria? Poderia responder, Betete. Bom, nesse momento, a gente está vendo como um ponto, né, talvez de turning point aí, ou seja, é um momento que gera, né, a necessidade de busca de opções e de alternativas, né? E a gente acredita que o Cap Motor é essa grande alternativa. Então, no vídeo, por exemplo, nós vimos diferentes tipos de configurações. Então, você, empresário, né, saiba que isso é perfeitamente possível, você escalar esses motores para outra ordem de potência, para seja lá o que for. Temos também que considerar que nós estamos falando de um motor baseado nessa tecnologia Cap Motor, que substitui os motores elétricos convencionais. Então, isso também não se restringe apenas à questão da motobomba. Então, vamos pensar vamos dizer, num universo um pouco mais amplo, que é o universo dos motores elétricos, né? Então, essa tecnologia, ela está, nesse momento, sendo disponibilizada a todos vocês. Então, nos contatos que vocês recebem aí no vídeo, né, é só entrar em contato. Eu, pessoalmente, estarei fazendo essa tratativa junto às pessoas interessadas, passando os detalhes de como isso pode ser feito. Vocês vão estar recebendo as orientações e informações dos nossos engenheiros, dos nossos técnicos, de como avançar nessa frente. Nós já temos uma certa experiência com essa questão da fabricação desses motores, e isso aliado à experiência empresarial das pessoas interessadas, eu creio que nós vamos chegar a um bom resultado. E talvez uma forma, né, de trazer para a humanidade essa perspectiva do uso de uma energia inesgotável, que é isso que o Cap Motor traz, é isso que o Cap Motor proporciona. Agora, é importante ressaltar aqui nesse momento que esse projeto, que esse tipo de motor, ele é premiado, não é isso, César? Então, não é uma ideia que está sendo liberada aqui dos laboratórios das faculdades trilógicas, né? Isso já tem um tempo de estudo, ele já participou de feiras e também essa tecnologia já foi premiada, é isso, César? Sim, nós fomos premiados na feira de Hong Kong em 2015 com mais de 3.000 participantes.
tinham 2 prêmios à disposição, um na categoria de energia, de eficiência energética, e outro na categoria de inovação tecnológica, como um todo. Nós ganhamos os 2 primeiros prêmios, o primeiro prêmio de inovação tecnológica com potencial de expansão absurdo, né? Que os professores chineses lá ficaram impressionados com o potencial de aplicação dessa tecnologia, porque onde vai motor, você pode aplicar o cap motor com vantagens. Isso que precisa ficar bem claro. Como nós somos faculdade, nós nos atemos somente à questão do desenvolvimento tecnológico, nós não somos indústria, tá? Então, por isso, a tecnologia não saiu ainda em grande escala, mas a gente está oferecendo agora, né? Inclusive, foi premiado nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? E as medições na Europa, na Alemanha, e nos melhores laboratórios do mundo. O CNRS da Agora, França. nós temos esse motor, Betete, uma coisa que a gente precisa dizer e desmistificar é o seguinte: nós fizemos patentes dessa tecnologia na China, em Hong Kong, na Rússia, nos Estados Unidos, no Brasil, no México. Então, perdão? Canadá. São países onde nós tivemos aprovadas a patente. O que é uma patente aprovada? Que não existe nada semelhante fabricado antes no mercado. Por que a gente fez isso? Para que não nos proibissem de fazer, no futuro, os nossos motores. Mas nossa proposta não é a cobrança de royalties dessa tecnologia, porque o mundo precisa muito e com muita urgência. Então, essas patentes comprovam a originalidade, mas podemos isentar e estamos isentando a cobrança de royalties dessa tecnologia. É isso que eu gostaria de saber. Então, não haverá nenhum valor aí para quem estiver interessado, não tem que pagar absolutamente nada. Não. Nós estamos fornecendo para o Rio Grande do Sul, para os engenheiros e os projetos para o Rio Grande do Sul, nossos engenheiros estão se propondo a trabalhar gratuitamente para dar orientação. Então tá, então fica bem claro. Olha, aqui embaixo, pessoal, você está vendo aí na tela as premiações aí, tá? Então isso é uma ideia que já foi testada, já foi lançada, já foi premiada. Como é uma instituição de ensino, né? Então todo esse projeto já foi desenvolvido. Agora você, nesse momento, né? Você que é empresário, você que tem tempo, você que tem estrutura e quer ajudar, como que eu posso ajudar o estado do Rio Grande do Sul? Está aí uma oportunidade de altíssimo nível, de uma tecnologia premiada, onde com certeza absoluta toda a população do estado do Rio Grande do Sul vai necessitar urgentemente dessa motobomba em virtude das enchentes lá que são calamitosas, né? Então, mais informações, você clica aqui embaixo para você ter acesso a essas informações, tá bom? Agora, para concluir, como que vai ser feito essa troca de informações? Quem tiver interesse, como é que funciona? Vocês já pensaram nesse processo aí de parceria, conversa? Vai ter uma reunião, cada caso vai ligando e vai conversando aí com o departamento? Eu posso... Isso. Então, Betete, para essa frente aí a doutora Cláudia requisitou, né, que aqui o pessoal da oficina tivesse à disposição. No caso, eu estarei atendendo a essas demandas, né, estarei atendendo a essas pessoas através desse link. Aí as pessoas vão nos procurar, vão chegar até a mim, e aí nós vamos começar essas conversas e ver do interesse da pessoa, ver que condições ela tem, como são as instalações dela. Então, a partir daí começam essas conversas individualmente. Tá. Agora, às vezes quando eu falo assim, empresariado, a pessoa pensa, eu preciso ter aqui uma grande indústria e vou fabricar 1000 motores desses. E quem tem uma mini propriedade rural, quem tem ali um pequeno comércio, uma pequena oficina, ele pode desenvolver uma motobomba só para ele, ou teria que ser assim um grupo de empresários ou uma grande empresa que fabricaria, que colocaria tudo isso? Vocês também pensaram nessa situação? Sim, Betete. Isso pode qualquer pessoa. Veja, a nossa própria oficina aqui começou muito pequena, com 2 pessoas, e
e quase nada, né, de investimento, né? As pessoas podem fazer isso. A pessoa de uma garagem, de uma oficina, pode receber essas informações, ele pode começar a montar esses motores, e mesmo empresários que já tenham uma experiência já de anos, podem aí conceber, montar, criar uma linha de produção específica para esses motores. Na verdade, é uma grande expectativa nossa, né, de que essa tecnologia vá para o mundo. Muito mais pelo aspecto do magnetismo até do que próprio aspecto do uso da energia elétrica. Nós vemos na questão do magnetismo um grande diferencial. Sabemos que é uma energia vinda do Criador que traz o equilíbrio a todos os seres vivos, plantas, animais. Então, esse, na verdade, é o nosso grande propósito, né? Veja que o magnetismo nunca foi estudado na história, nunca foi feito nada. Então, lá se descobriu na Grécia uma pedrinha chamada magnetita, que tinha a capacidade de atrair, depois se pensou em magnetizar um metal e ter um ímã, e não passou disso, né? Então, muito pouco se explorou. Nós estamos falando do uso de uma energia que traz o equilíbrio. Esse é um dos pontos principais dessa nossa tecnologia. Bom, chegou o momento, está todo mundo, o mundo inteiro está de olho no estado do Rio Grande do Sul. Tá. O próprio Brasil, né, com toda essa polarização, está atento a cada minuto que passa para saber as notícias, as informações do estado do Rio Grande do Sul. E são nesses momentos que a humanidade, que a nossa irmandade, né, é o momento de darmos as mãos, e nesse momento de crise, as faculdades trilógicas, através do seu corpo de engenharia, está liberando para que o estado do Rio Grande do Sul, os parceiros, os empresários que têm interesse em ter essa tecnologia à sua disposição, entrem em contato agora. Não sei se a doutora Cláudia ou o próprio César, tem parceiros privados, tem autoridades, tem a questão do próprio estado, organizações, ONGs, qualquer pessoa pode ligar para vocês? Sim, claro. Existem nas prefeituras, pelo menos das principais cidades, os secretários de crises climáticas, né? Então, e eles conhecem industriais, conhecem pessoas, eles podem articular grupos para conseguir colocar isso em prática, viu, Betete? É só uma questão de vontade. É uma questão de vontade. E isso que nós queremos deixar claro aqui. Existe a solução. Se ela não for utilizada, é sinal de má vontade dos poderes públicos e privados. Então, o ser humano não está interessado realmente em ajudar o seu semelhante. E o país, né? E o mundo. Porque aqui a gente está falando em Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Sim. Você quer que eu dê um toque só? Você me permite dar um toque místico aqui nessa situação? Com certeza, pode falar. Tá. Ontem eu estava terminando um fórum aqui das revelações de Maria em Fátima. Existe uma especialista americana chamada Susan Pearson, e eu a convidei para participar da sessão de encerramento, e ela esteve muito próxima daquele padre que eu já mencionei a você aqui num programa anterior, chamado Malachi Martin, que era um jesuíta e que trabalhou no Vaticano na época que o segredo de Fátima chegou às mãos do Papa João 23. E esse segredo deveria ter sido revelado na época e não foi. Pois bem, ele estava lá, ele leu o segredo, ele sabe do que estava lá. Ele só não pode mais falar nada do que ele já revelou, porque ele faleceu há um tempo atrás, mas nas suas falas ele mencionou que iria surgir uma forma de utilização de energia gratuita ou perfeitamente utilizável por qualquer povo, em qualquer situação do mundo, e que traria soluções para o planeta. Mas que governos e poderes econômicos, sociais, iriam fazer um monopólio dessa tecnologia
para utilização indevida. E mencionou energia escalar de Tesla, que isso iria ser desenvolvido a partir das descobertas de Tesla. Então, quando eu soube disso, eu fiquei muito impressionada, porque foi justamente isso que nós fizemos aqui. O Dr. Kepp pegou as descobertas de Tesla e desenvolveu. E hoje nós podemos utilizar a forma mais barata de energia possível, que é a energia do espaço, o magnetismo que está no espaço. E é comprovado, é patenteado, é premiado, é medido nos melhores laboratórios do mundo. Então, hoje aqui eu estou trazendo ao conhecimento dos brasileiros que isso já existe. E se isso não está sendo utilizado, é por má vontade. Meus amigos, eu faço um apelo a toda a nossa audiência e compartilhe essa live, deixe aí o seu sinal de positivo, porque é assim que o algoritmo, que a plataforma entende que essa live está sendo útil para as pessoas, e aí o YouTube vai entregar isso para mais pessoas, para um público maior. Então, você que é empresário, você que é principalmente do Rio Grande do Sul, se você tem interesse em contribuir com essa tecnologia no sentido de desenvolver as faculdades trilógicas, está liberando aí toda essa tecnologia, todo esse know-how, é só você clicar no link aqui abaixo e entrar em contato com o corpo de engenheiros da faculdade, que eles vão passar todas as informações e, logicamente, para o estado do Rio Grande do Sul, para você que é empresário, para você que é um proprietário rural, para você que tem uma empresa aí numa das cidades, né? O estado inteiro praticamente está comprometido e vai precisar dessa motobomba para fazer a limpeza, para começar a reinicializar a sua atividade empresarial. E não importa, como foi mostrado no vídeo, né? Uma placa solar, uma bateria, você consegue estar utilizando essa tecnologia aí. E para quem ainda não conhece, desculpe, Betete, talvez eles pensem, que faculdadezinha é essa, né? Lá no sul de Minas e tal. Eu queria dizer que a nossa faculdade está entre as melhores do Brasil, com nota máxima do Ministério da Educação, nota 5. Então, a doutora Cláudia já deu o recado aí. Então, as faculdades trilógicas têm nota 5 pelo Ministério de Educação e Cultura, e eles fazem um trabalho sem fins lucrativos, estão colocando à disposição de você que tem esse interesse aí, uma tecnologia, um know-how aí que foi premiado aí nas principais feiras de engenharia. Queria agradecer a participação de cada um e 30 segundos aí para a sua mensagem final, cada um dos nossos entrevistados. Bom, eu queria agradecer você, Betete. Ponto final. É a minha mensagem. Minha mensagem, um dado que eu não falei, mas que eu acho importante a audiência saber, que segundo a Agência Internacional de Energia da Europa, né, eles dizem que 50% de toda a energia produzida no mundo se destina ao uso de motores. E nós devemos ter em mente de que esses problemas climáticos que estão acontecendo hoje em dia é em função do mau uso da energia. Então, como nós estamos propondo uma energia limpa, fica na consciência de cada um até agora se a gente está entregando uma solução. Então, a gente espera que o povo abrace isso com tudo. O povo, eu tenho certeza que sim, né? E que a gente possa dar a volta por cima. Com certeza. Ronald? Bom, primeiro, grato, Betete, pelo seu trabalho, né? Pelo que você faz e por levar, né, para o público essas informações que a gente acha que são vitais aí, e num momento onde a gente vive um momento difícil, né? E que precisam surgir coisas novas aí. Esse seu trabalho acho que é muito importante nessa linha aí. Me coloco à disposição dos empresários, organizações, ONGs, oficinas de garagem, que estejam dispostos a produzir esses motores. Nós temos a condição de oferecer todo o suporte a vocês. Obrigado a todos. Renato? Queria agradecer você também, Betete, e deixar um recado final, como se fosse uma sementinha, né? Eu sou contador de formação, então acho que é importante que as pessoas saibam que a economia, do jeito que ela foi construída, baseada em recursos fósseis e tal, ela já, desde a época da sua criação, já se sabia que ia chegar um momento de inflexão, ia chegar um momento onde, digamos, a conta não ia mais fechar, né? Então a gente vive isso no âmbito climático, o planeta está passando a fatura,
mas também no âmbito econômico, dívida, inflação, etc. e tal, a gente está chegando nisso também. Então é importante trazer, aproximar a narrativa, a conversa, a tecnologia do Cap Motor para isso, porque oferece não só um novo paradigma tecnológico, mas oferece também uma nova forma de entender o conceito de capital, o conceito de o desenvolvimento, de investir numa tecnologia e, a partir disso, construir uma nova economia, novos produtos, novos serviços de uma natureza muito mais sustentável e também dentro de uma lógica econômica também sustentável. Então, essa seria a minha palavra final e, novamente, obrigado. A você que nos assistiu, eu termino com uma frase bíblica que eu acho que tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando. Não espere nada, absolutamente nada, do Estado. Eu vou ler aqui o versículo, Josué, capítulo 1, versículo 9. Esforça-te e tem bom ânimo. Deus está contigo. A oportunidade foi dada para você hoje. Muito obrigado. Até a nossa próxima live.